Graças a Deus, irmãos e irmãs, vocês que estão aqui comigo no Zoom ou nas plataformas digitais, Spotify, YouTube e por aí vai. Você que está aqui comigo online ou você que vai assistir e ouvir, seja a hora que for, aonde você estiver, com quem você está, que vocês sejam muito abençoados nesse momento, né? Eu já vou aqui começar a compartilhar minha tela. Conforme eu for dando essa aula, gente, se vocês tiverem algumas dúvidas ao decorrer da aula, anotem, tá? Aí lá no fim, eu peço que vocês coloquem no chat, só para a gente não perder um pouco o fio da meada aqui, pelo menos para eu não perder, né, o fio da meada nas explicações, para eu manter a minha linha de raciocínio, tá bom? Então, estamos no estudo bíblico, Raízes, né? Os lugares escondidos onde Deus trabalha. Para mim, a frase que representa esse estudo é toda árvore frutífera tem como seu último processo, se assim eu posso dizer, o fruto. Ou seja, antes do fruto, existe muita coisa debaixo da terra, tronco, galho, e aí vem o fruto. Então, numa sociedade altamente imediatista, falar sobre esse tema é quase um contrassenso. Mas o evangelho é um contrassenso do status quo. Por isso que a gente tem que enxertar evangelho no nosso coração, para a gente não se apegar a esse sistema mundano que é tão nocivo para o nosso coração, né? Aqui as dicas de sempre, né? A você que está aqui comigo e pode, sempre tem um papel, uma caneta. Já falei isso e volto a repetir, quando a gente apenas ouve, a gente guarda 25%. Quando a gente ouve e anota, a gente guarda 50%. Quando a gente ouve e anota e ensina o que a gente aprendeu, a gente grava 75%. Então, óbvio, ninguém é obrigado a nada, mas às vezes você não está guardando, retendo, represando muita informação por conta, às vezes, de uma técnica básica de absorção. Então, eu estou aí na minha jornada de aprender inglês, né? E é impressionante, quando eu anoto, é uma absorção. Quando eu não anoto, é uma absorção quase que zero. Então, anotar é muito importante para que a gente, de fato, possa aproveitar esse conteúdo que é tão rico. E a minha gratidão aqui também pelo Adai College, que tem feito esse material com muito carinho. Glória a Deus por isso. Vamos lá. O tema de hoje que eu quero falar com vocês é o tema de Mateus 20, ou melhor, o tema é o serviço, né? E a perícope que eu quero trabalhar com vocês hoje é a perícope de Mateus 20, versículo 26 ao versículo 28, ok? Mateus 20, versículo 26 ao versículo 28, que diz o seguinte: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Antes de entrar numa explicação mais prática, né, se vocês puderem sublinhar a palavra servo, sublinhe. Se vocês puderem sublinhar a palavra escravo, faça isso também. Você fala assim, pastor, eu pensava que na Bíblia servo e escravo eram palavras sinônimas. Não, não são. Pelo menos nesse texto, não. Servo aqui é uma palavra que vocês conhecem. É a tal da diaconel, ok? É aquele ajudante da casa. É aquele que trabalha mais na parte interna. Imaginem, gente, uma senzala aqui, tá? Imaginem aqui uma
também vocês podem imaginar uma casa de 2000 anos atrás, onde ter escravo é uma coisa comum, infelizmente. Então, o linguajar, ele é muito pertinente para aquele momento, né? Então, você tem o servo, você tem o escravo. A palavra servo no grego aqui é o diaconel. A palavra escravo aqui é o que a gente conhece como doulos, tá? Enquanto o diaconel, que é o servo, é aquele servente da casa, né? Vocês se lembram quando a sogra de Pedro é curada? Ela é curada dentro da casa e ela começa a servir. Ali o verbo é diaconel. Só que o doulos, ele é aquele servo que puxa a carga, entende? Então, é aquele servo que trabalha fora da casa. É o cara que sofre mais, entende? Então, olhem só o que Jesus está falando. Não será assim entre vocês. E aqui, não será assim entre vocês, significa que ele está explicando alguma coisa antes. Ele está falando da dinâmica do reino de Deus, né? Que a dinâmica no mundo é uma dinâmica que quem pode manda, quem tem juízo obedece. E Jesus está falando o seguinte, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, tem que servir uns aos outros dentro da casa. E quem quiser ser o primeiro, ou seja, é mais importante que o importante, esse tem que empurrar a carga. Então, o que Jesus está fazendo aqui é uma inversão de valores dentro da perspectiva mundana maluca, né? E ele vem dizer, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, assim, Jesus está falando o seguinte, eu vim servir tanto vocês que eu não me adequo nem ao servo, nem ao escravo, porque eu vou morrer por vocês. E vou resgatar vocês. Eu não vou apenas ser um servo que vai servir vocês um pastelzinho dentro de casa, eu não vou ser apenas um escravo que leva a carga, não. Eu vou ser alguém que vou morrer por vocês. Então, se vocês desejam fazer parte do meu reino, eu sou o modelo. É muito forte isso aqui, gente. E só aqui nesse versículo a gente poderia conversar aqui uma hora, 2 horas, né? Mas não é essa a proposta. Então, queria abrir esse estudo trazendo essa curiosidade do grego para vocês, né? Então, a palavra servo significa uma coisa, a palavra escravo significa uma coisa, e a postura de Jesus significa eu estou além disso. Eu não vou simplesmente trabalhar para vocês, eu não vou simplesmente levar a carga de vocês, eu vou morrer por vocês. E se vocês me têm como Senhor, tratem de me seguir. Enfim. Dito isso, a gente começa um pouco a falar que se a gente pega o contexto, nós vamos encontrar o pedido de uma mãe, tá? Se vocês tiverem a curiosidade de ler, ou de lerem versículos antes, vocês vão perceber uma mãe pede que, quando o reino de Jesus começar, que os filhos dela estejam do lado direito e do lado esquerdo, né? No caso é o Tiago e João. Então, enquanto a mãe está pedindo coroa nessa vida, Jesus ele tem uma proposta messiânica de oferecer cruz. Né? Jesus falou sobre uma cruz, mas a mãe desses discípulos estava mais preocupada em poder, mais preocupada em status. Né? E eu não sei aqui, eu não quero fazer uma crítica apenas à Assembleia de Deus, mas eu faço a Assembleia de Deus porque é a igreja que eu nasci, eu tenho carinho, mas não é porque eu tenho carinho que eu não posso criticar. Eu acho que tem pessoas aqui que têm carinho por mim e já me criticaram. Eu não vejo nenhum problema nisso. Né? Mas quando a gente vê a postura dessa mãe querendo que Jesus dê poder aos seus filhos, na verdade, isso está muito dentro da gente. Né? Se a gente
raspar um pouco a nossa essência aqui, a gente vai encontrar também um pouco dessa vontade de ser hipervalorizado. Por mais que vocês falem, ah, não, eu gosto de ser pisado, ah, não, eu não quero ser valorizado, eu não caio nessa. Né? Acho que todos nós temos uma cota de vontade de ser valorizado. Né? E se bem equilibrado, eu não vejo isso problemas. Tá? Mas, infelizmente, a Assembleia de Deus, por muitos anos, ela supervalorizou alguns cargos eclesiásticos e subvalorizou outros cargos eclesiásticos. Então, a pessoa que está em cima do púlpito, sentada, essa pessoa é importante na igreja. Agora, a pessoa que está no estacionamento ajudando o irmão a estacionar, ela não é valorizada. Né? E essa é uma culpa nossa, porque a gente fala que apenas o lugar onde é pregada a palavra de Deus, apenas ali é o altar. Mas isso não é bíblico. Se vocês pegarem o Novo Testamento, em nenhum momento a gente vai encontrar que o lugar onde se prega é o único lugar exclusivo onde o altar é estabelecido. Se a gente pega o Antigo Testamento, é diferente. Mas no Novo Testamento, a gente não tem nenhuma exclusividade de onde é o altar. Até porque, aonde existe alguém entregando um sacrifício de louvor, seja no estacionamento, seja no púlpito, seja cantando, seja em libras, seja limpando um banheiro, se ali está vendo um sacrifício de louvor, em decorrência de amar a Deus e servir pessoas, ali está acontecendo um sacrifício. Ali está acontecendo um culto. Né? Então, eu fico muito feliz hoje quando eu olho para a Adai e falo isso sem alguma ou sem nenhuma vaidade, mas hoje eu fico muito feliz porque, principalmente, a nossa pastoral tem compreendido. Né? Então, eu fico muito feliz hoje de ver pastores e pastoras, presbíteros e presbíteras, que estão do meu lado, que estão servindo, que estão trabalhando. Eu não recebo mensagens do tipo, pastor, estou a fim de pregar, me dá uma oportunidade. Já tive. Confesso a vocês que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, 6 anos atrás, eu recebi algumas mensagens. Ah, pastor, eu queria tanto pregar. Não é porque eu não quero dar oportunidade, é porque tem tanta coisa para fazer na igreja, tem tanta aula para dar, tem tanto GC para liderar, tem tanto ministério para supervisionar. E outra coisa, né, gente? Se eu ficar dando oportunidade para todo pastor que me pede, eu não prego. Só para vocês terem uma noção, em média, nós temos na nossa pastoral total, entre esposo e esposa, nós temos aí quase 45 pessoas. Então, desculpa, 45 casais. Então, eu tenho quase 80 pessoas que compõem hoje a nossa pastoral. Então, se eu der uma oportunidade para cada domingo para ser justo, gente, eu não prego. Eu não prego. E eu louvo a Deus, porque isso não significa que eu não vou dar oportunidades, não é nada disso, mas fico muito feliz, porque as pessoas estão entendendo que elas podem ser úteis em outros espaços, em outros metros quadrados da igreja, né? Então, quando a gente pensa no conceito de Jesus, a gente tem um contrassenso, tá? Fazendo um paralelo do mundo, a gente vai percebendo que, de fato, são opostos, né? Eu preguei no último domingo e disse que é melhor dar do que receber, feliz é esse que dá do que recebe, né? No Evangelho, quem quer viver tem que morrer. No Evangelho, quem quer ser o maior tem que ser doulos. Eu não estou falando nem de ser Jesus, eu estou falando de ser doulos, né? É aquele que tem que levar a carga maior. Enquanto a relevância no mundo tem a ver com grandeza, a relevância para Jesus tem a ver com humildade. Não é à toa que ele disse, bem-aventurados são os humildes, porque eles vão receber a herança. Enquanto o mundo prega uma relevância apenas baseada na liderança, e aqui a liderança no sentido de poder, Jesus vai pregar que a relevância da liderança acontece quando a gente serve em amor. Enquanto que no tempo de Jesus a realeza possuía não que aconteça isso no Brasil, que não que aconteça isso em outros países, né, mas
No tempo de Jesus, a realeza possuía o privilégio de ser servida. E todos os seus caprichos tinham que ser realizados. Quando a gente assiste aí filmes históricos, a gente vê, gente, a nojeira que era, esses reis querendo uva na boca, e maçã na boca, e orgias e mais orgias. Então, Jesus vem e diz o seguinte: não, está tudo errado, o meu reino não vai ser assim, eu não quero uva na boca. Eu, você, o próprio, o meu sangue vai ser o próprio vinho derramado por vocês, o meu corpo vai ser entregue a vocês, né? Jesus, ele servia pessoas de um modo que nenhum judeu de respeito fazia. Ele ia realmente no contraponto. Ele vai conversar com uma mulher que já está aí no seu quarto casamento. É mulher e é samaritana. Jesus, ele para almoçar com um cobrador de impostos, que era uma classe assim deprimente para a cabeça do judeu. Ele toca ou tocou nos leprosos. Ele servia as crianças, servia as mulheres, servia as prostitutas, estrangeiros, soldados romanos, pedintes. Gente, o público de Jesus, eu já falei em uma das nossas aulas a respeito disso, e já falei também em cima do púlpito. Em cima do púlpito não, né? No púlpito se coloca só a Bíblia, né? Essa é uma terminologia que a gente precisa também acertar. Mas eu já preguei ao púlpito que o público de Jesus era um público muito interessante, tinha de tudo. E quando a gente fala que Jesus serviu a prostituta, o estrangeiro, a criança, não é apenas o serviço de o que você quer? É uma Coca-Cola? Tô aqui. Não. O serviço no sentido de amar, o serviço no sentido de respeitar, o serviço no sentido, você quer que eu te salve? O serviço no sentido de você quer transformar sua vida, mas ainda que a pessoa não quisesse ser transformada, ele não colocava a goela abaixo. Não havia... existe um termo técnico na teologia para isso, que eu gosto muito. Não havia de Jesus um proselitismo. O que significa? Quando Jesus ele pregava a respeito das boas notícias, ele não forçava a barra, ele pregava, absorvia quem queria. Por quê? Porque a vontade dele era amar, era servir. Se aquilo ia trazer mudanças, aí já não era do compartimento dele, vamos dizer assim, em aspas. Aprendemos com Jesus que amar é igual a servir, né? Se quisermos permanecer no amor de Jesus, devemos sim abraçar o seu estilo de vida e servir ao próximo, pois nós manifestamos o nosso amor por ele servindo aos outros, né? Isso é uma das coisas mais maravilhosas. Nosso amor, ele precisa ir além do discurso. Concordam comigo? Deus não apenas disse que nos amava, mas ele provou, e o apóstolo Paulo escreveu isso, e ele provou que nos amou, nos servindo, né? As pessoas, elas ouvem mais o que fazemos do que o que falamos. Pode parecer um erro de concordância, mas é exatamente isso que eu quero dizer para vocês. As pessoas ouvem mais o que fazemos do que o que falamos, né? Tem uma frase aí conhecida que diz que o discurso ele convence, mas o exemplo arrasta. Foi exatamente o que Jesus fez, né? Quem sabe as pessoas que estão à nossa volta querem menos discursos e mais, ei, como que eu posso te servir? Como que eu posso te ajudar? Né? Posso pagar um almoço para você hoje? Se lembram do que eu preguei domingo? Pessoas prósperas, elas planejam ser generosas, ou pessoas generosas, elas planejam ser generosas e elas sempre arredondam para cima, né? E eu estou tão feliz, gente, porque a gente recebeu tantos testemunhos essa semana de pessoas que decidiram, estão se planejando ser generosas e estão arredondando para cima, né? Gente, olha, eu fui tentado por aquilo que eu preguei domingo. Jesus amado, acabou o culto, eu com a minha família, com alguns amigos, nós fomos no shopping em São Caetano, fomos almoçar lá, e aí fomos num restaurante, Jesus amado, a comida não veio legal, e a conta veio muito cara, o sangue de Jesus tem poder. E aí veio a tal da, como chama, tá?
da caixinha, a conta, o tip lá, como chama? A gorjeta. A gorjeta, não é gorjeta, amor. Oh, meu Deus do céu. É a porcentagem. É o percentual lá para o garçom. Aí eu olhei assim, não estava 10%, estava 12%. Falei, Jesus amado. Tinha acabado de pregar. Falei, não, eu vou arredondar para cima. Mas, enfim, né? Às vezes a gente está precisando falar menos e fazer mais, né? E com muita dor no coração, mas resolvi e arredondei para cima, né? Então, o amor de Jesus é revelado, sim, quando servimos, né? E aí entra lá Mateus 25 ou 24, se eu não me engano, quando disse, ei, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Ah, Jesus, quando o Senhor teve fome? Ei, quando um dos meus pequeninos tiveram fome, vocês me deram. Gol de letra, vocês me serviram. E essa é uma verdade, gente, que, nossa, como é difícil a gente compreender isso. Quando vocês estão ali trabalhando no staff, quando vocês estão cantando, quando vocês estão fazendo algum trabalho na igreja, liderando algum pequeno grupo, gente, vocês estão fazendo o papel que Jesus faria no lugar de vocês. Isso é muito forte. Por isso que é uma honra para mim estar de quarta-feira aqui, porque o que eu estou fazendo é o que Jesus fazia usando os mesmos textos, a mesma essência, 2000 anos atrás na Galileia. Olha como que eu me sinto honrado de estar aqui. Sabe? Então, acredite, né? Nós somos muito recompensados quando decidimos servir, né? O mais maravilhoso é que quando servimos a Deus, servindo aos outros, ainda somos recompensados por isso, né? Como é gostoso. A gente não serve para ser servido, mas inevitavelmente, quando a gente semeia serviço, a gente colhe carinho. Não se esqueça disso. Se quiser anotar, anote. Quando a gente semeia serviço, a gente colhe carinho. Pessoas na igreja, não, nunca recebi um carinho, não, nunca... Pode perceber, não estou generalizando, mas na maioria das vezes é porque não plantaram serviço, não plantaram carinho, não plantaram... Só querem ser servidas, né? Só querem ser servidas. E não essa é a essência. Eu vou falar uma coisa forte aqui, mas eu assumo que eu vou falar. Se a natureza de Jesus Cristo foi e é e sempre será servir, se o nosso desejo é ser servido, nós não temos o Espírito de Cristo, nós temos o Espírito do Anticristo. Porque quem não tem disposição de servir, não tem o Espírito de Cristo. Não tem o Espírito de Cristo. Se eu ou se vocês somos o tipo de gente que só quer ser servido, não tem vontade de trabalhar para Jesus, não tem vontade de mandar um link para falar do Evangelho, não tem vontade de ofertar na casa de Deus, não tem vontade de trabalhar na casa de Deus, só quer chegar na igreja, colocar o dedo debaixo dos braços, é o que a gente chama no futebol de chinelinho. Aquele jogador que não treina, ele só fica no departamento médico, ele só quer jogar na hora do jogo mesmo. Ei, se em nós existe esse desejo de ser servido, o Espírito que habita em nós não é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Anticristo. Porque o Anticristo tinha e tem esse Espírito... Como que ele chegou para Jesus? Se você me servir, eu vou te dar isso. Se você fizer isso para mim, eu vou te dar aquilo. Percebe? O oposto do serviço é ser servido. Então, pode parecer uma expressão forte do que eu estou falando, mas volto a dizer, eu assumo a responsabilidade do que eu estou falando. Então, reavaliem como que está o coração de vocês, né? Não, meu negócio é só ouvir o culto e eu dou o meu dízimo. Ei, vai com calma, porque tem muita gente que fala o seguinte, não, fazer missões ou é orar, ou é ir, ou é contribuir. Eu não concordo. Para mim, fazer missões é ir, é orar e contribuir. Esse negócio de só de contribuir não funciona para mim. Pastor, mas eu vou para a África? Não, você pode fazer missão entrando na rede ministerial. Entende? Esse negócio de, não, eu só vou orar. Não, também não funciona. Fazer missão é contribuir e orar. Nunca se esqueçam disso. Esse negócio de para mim, eu não concordo. Essa teologia eu não concordo.
Fazer missão é ou indo, ou orando, ou contribuindo. Não. Tirem esse ou e coloquem o e. É o mínimo que a gente tem que fazer pelo Evangelho. Eu vou onde precisa ir. Eu vou, eu trabalho. Qual a cadeira que precisa pegar? Eu pego. Eu oferto e eu oro. Para mim não existe essa tricotomia. Ou é todo pacote, ou para mim a gente não entendeu nada a respeito do Evangelho. E aí, quando a gente faz isso de coração, a gente tem algumas recompensas. A primeira recompensa é a graça, né? Quando nós nos posicionamos para servir, assumimos uma postura de humildade, e humildade libera graça sobre a nossa vida. Olhem só o que está escrito em Tiago 4, versículo 6. Né? Para quem quiser abrir a Bíblia, por favor, Tiago 4. Olha só se Deus não tem prazer em derramar mais graça sobre quem serve. Pastor, mas graça não é favor imerecido? É também. Ok? A graça é favor imerecido, mas na visão de Tiago, olhem só. Tiago 4, versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais humildes nos colocamos no servir, mais graça vai sendo liberada sobre nós. E é o hino 1 da harpa cristã, né? Chuva de graça, ou de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Se você pegar esse hino, faz muito sentido com Tiago 4, versículo 6. Né? Deus é doador de graça. Eu não duvido isso, eu não duvido disso. Graça é o favor imerecido? Também, mas ele também ele dá uma dose a mais, se é que eu posso usar essa expressão, de graça aos humildes, e a gente precisa de graça sobre graça. Né? Deus resiste aos soberbos, isto é, aqueles que servem apenas por aparência, se é que servem, porque, na verdade, muitas vezes seu coração busca fomentar sua própria causa. Mas aqueles que são humildes, né? Aqueles que se colocam numa posição de doulos, de levar a carga, de entender que a causa é maior do que o custo, eu não tenho dúvidas. Né? Então, isso é muito bonito. Quanto mais servimos, quanto mais humildes nos colocamos numa comunidade, nos lugares onde Deus nos coloca, mais graça o Senhor vai nos dando. Né? É justamente nesse lugar do altruísmo que Deus libera mais graça, não do egoísmo. Quanto mais egoísmo, menos graça. Quanto mais altruísmo, mais doses de graça. Pastor, eu tenho tanta dificuldade de entender sobre graça. Tá bom, eu vou indicar mais uma vez esse livro aqui. Ó. Você vai entender, principalmente, né, o Luciano Subirá, ele cita aqui uma pregação da Tati a respeito de John Wesley. A Tati foi na fonte de John Wesley, a fonte que o Subirá foi. O John Wesley vai falar que a graça não é algo estático, né? Existe a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. Para a gente entender a graça, a gente precisa entender essa tricotomia. Não é aula para isso hoje, mas é um assunto muito bacana. Né? Então, gravem isso. Nenhuma paixão em nossas vidas deve ser maior que a nossa paixão por amar, servir e ser obediente a Jesus. Se o nosso servir nunca exigir que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então, desculpa, gente, nós estamos servindo a nós mesmos, tá? Então, mas se já está com mais, e tem um princípio que eu trabalho aqui na DAI, nunca trabalhar com gente que não está disposta. Pastor, você vai tirar ela da igreja? Não, mas ela não... Se não quer trabalhar, ok, Deus vai levantar um outro. Porque, tem coisa mais honrosa do que servir nos kids, servir nos teens, servir pregando, servir dando aula, servir liderando um pequeno grupo. Jesus fez isso, os apóstolos fizeram isso, tem coisa mais gostosa
do que colocar pessoas dentro de um pequeno grupo, dentro de casa, no salão de festa do condomínio, para falar de Jesus, um alfa, sabe? Então, a caminhada cristã é uma caminhada de sacrifício, sim, gente. Mas é um sacrifício prazeroso, de paixão, de amor e de obediência a Jesus Cristo. Ah, Rodrigo, mas eu não sou valorizado. Ok. Eu não estou falando que você tem que estar num lugar onde você é pisado, as pessoas não te respeitam, não tem ética. Não, se você está num lugar assim, então eu te convido a talvez repensar a igreja local que você está, inclusive a DAI. Porque a DAI não é a última bolacha do pacote. Ah, Rodrigo, aqui na DAI eu trabalho, mas um... Ok, você tem que repensar se a DAI é a tua igreja local. Onde você trabalha lá, não, eu trabalho lá, não sou valorizado. Ok, mas quando a gente entende a causa do porquê a gente está lá, seja na igreja, seja no serviço, a causa ela tem que ser maior que os custos. Vai exigir sacrifício, né? Que eu falei... onde eu falei? Não sei se eu falei para vocês na quarta ou no domingo. Acho que eu falei num domingo, né? Desculpa, eu falei semana passada no ADAI 360, falei sobre liderança e falei que os resultados que muitos querem só vêm através de sacrifícios que muitos não veem. Né? Então, eu queria tanto pregar com o pastor Soeiro, tá. Isso aí é o resultado que você está vendo. Mas, com certeza, essa multidão que talvez fala assim, gostaria de tanto pregar como ele, não vê o sacrifício que ninguém vê. E assim não é apenas comigo, é na engenharia, é na medicina. Nossa, como é bom ser médico, né? Ganha bem, é. Vai estudar o que eles estudaram, vai fazer plantão, vai ficar com o teu celular ligado de segunda a segunda, no meio de uma madrugada você tem que levantar para fazer o parto de uma grávida. Agora, quando o obstetra, né, ele entende que a causa é maior do que o custo, ele não está lá só por causa do dinheiro, ele está lá porque ele ama a profissão dele. Né? Então, nunca se esqueçam disso. A partir do momento que a gente se coloca na brecha do servir, Deus concede graça. Essa é uma questão muito bacana que eu vejo na Bíblia. Segunda coisa, alegria. Né? A alegria de Jesus permanece em nossa vida e sua alegria se completa quando servimos ao nosso próximo. Né? João 15:11, se vocês quiserem acompanhar, João 15:11 diz assim, digo isso para que a minha alegria esteja em vocês e de vocês seja completa. Amem uns aos outros. Né? Então, a melhor maneira da gente ser alegre não é retendo, é dando. A melhor maneira da gente ser alegre é servindo. Pergunta para uma pessoa que trabalha no staff da nossa igreja, quando ela carrega uma cadeira, quando ela limpa uma cadeira, quando ela está no estacionamento. E eu sou muito grato a Deus, porque finalmente, depois de muitos anos, a gente está vendo na Senadai aí uma cultura de, que alegria de poder servir. Pastor, eu me coloquei à disposição para trabalhar no culto das 9, mas eu vou arredondar para cima. Posso trabalhar no culto das 11 também? Sabe? É lógico que isso não acontece com todos. Sempre tem um que às vezes fala, não dá, e a gente respeita. Mas, não tem coisa melhor. Vocês devem imaginar, né? Quando eu termino de pregar, agora que eu estou pregando apenas 2 cultos por domingo, é uma coisa, mas quando eu estava pregando antes da pandemia 4 vezes no domingo, gente, o meu corpo, ele tá só o pó. A Tati sabe. Eu pareço mulher, né? Mulher que tem bastante dor nas pernas, né? Porque às vezes fica com salto alto, mas, tinha domingos que eu parecia mulher, assim, eu ficava reclamando, Tati, eu tô com dor nas pernas, né? Mas por dentro, gente, por dentro, é uma alegria de saber, né, das pessoas aceitando a Jesus, de vocês celebrando, cantando, indo para a igreja, sabe? Então, eu vou dar um exemplo, tá? Nós temos um casal, na verdade, uma família que mora em Sorocaba e serve na DAI São Bernardo. De segunda a sábado, eles ficam em Sorocaba, porque é o serviço deles, mas de domingo, eles levantam 3 horas da manhã, tomam um banho, se trocam, saem de Sorocaba e vão para
a da São Bernardo para servir. Elas servem no louvor e o casal Dave e Lu, eles são supervisores da intercessão. Vocês têm noção disso, gente? O que faz eles saírem de Sorocaba, acordar 3 horas da manhã num domingo, gente? E na segunda-feira é luta, é batalha. Ah, não, pastor, eles devem ser milionários, né? Não, não, não são milionários, são lutadores como eu e vocês, sabe? Então, Deus derrama da alegria, Deus derrama, você pode ter certeza que não há dinheiro no mundo que pague essa alegria que eles sentem, né? Nunca se esqueçam disso. Existe uma grande mentira em nossa cultura que diz que seremos felizes se cuidarmos apenas dos nossos interesses, mas, na verdade, né? As pessoas mais alegres são também as que mais servem. E digo mais, tá? As pessoas que mais servem na igreja são as que dão menos problemas. Tem problemas, mas dão poucos problemas, né? Não são problemáticas. Por quê? Porque se ocupam, oxigenam, Deus concede alegria. Eu já não ouvi uma vez... Gente, se eu abrir aqui o microfone e eu perguntar para quem serve aqui na nossa comunidade, a gente vai ter um monte de testemunhos, pessoas que chegaram tristes porque viveram uma semana difícil, mas foram colocar a mão na obra, arrumar uma cadeira, ou dar aula para uma criança, dar aula para um adolescente, fazer uma oração no culto. É impressionante o quanto isso dá aquela sensação de altruísmo, sabe? De, uau, tô trabalhando para algo muito maior do que eu mesmo, muito maior do que os meus interesses, né? E a gente vai descobrindo, então, que serviço não é um fardo ou um ladrão de combustível, né? Mas o oposto. Serviço é o que recarrega a nossa bateria, né? Eu vejo, às vezes, não sei se a Gil está aqui com a gente, mas às vezes eu vejo a Gil lá, eu poderia citar os outros coordenadores do nosso staff, né? E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá. Meu Deus do céu, isso ficam suando e trabalham, e pega a vassoura daqui, limpa banheiro dali. E eu falo, meu Deus, na segunda-feira esse mesmo povo vai ter que acordar com todo o pique do mundo. E aí, quando eu fico pensando em me preocupar, o Espírito Santo fala comigo, Rodrigo, eles não estão fazendo por você, eles não estão fazendo simplesmente para a igreja. Eles estão trabalhando na minha causa em favor das pessoas no mundo. É algo muito maior do que ganhar R$1 milhão por mês por conta de um serviço que prestam para a sociedade. Então, servir, Deus concede mais graça. Servir, Deus derrama mais alegria. Terceiro e último, não menos importante, Deus derrama proteção, né? E entendam, eu gostaria que vocês conectassem a palavra proteção a um sermão da Tati, que ela trabalhou o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Aqui não é que a gente não vai ter problemas, vai ter falta de problemas, ou não podemos ter uma enfermidade, ou um luto, ou até nós mesmos passarmos para o segundo andar, não é nada disso, mas servir a um lugar seguro, porque a gente está alinhado com Deus, sabe? Olhem só essa frase, servir é um lugar seguro, pois nos previne de entrar em zonas de perigos espirituais quando nos alinhamos com Jesus. O lugar mais seguro que podemos estar é ao lado de Jesus, fazendo o que ele está fazendo. Aí depois vocês leiam, por favor, aqueles que tiverem curiosidade, Romanos 8:34 e Hebreus 7:35, né? Então, quanto mais conhecemos a Deus, mais nos aproximamos dele, mais estamos debaixo das suas asas. Volto a dizer, não significa que a gente não pode passar por um desemprego, por uma enfermidade, por um luto, mas não tem coisa melhor do que a sensação de estarmos no centro da vontade de Deus. Eu conheço pessoas que ganham bem, mas são infelizes porque estão longe de Deus. Eu conheço pessoas que estão desempregadas, mas estão tão pertinhas de Deus que são felizes, sabe? Então, eu não duvido que quando nos posicionamos para fazer o que Jesus faz, pensar como ele pensa e caminhar por onde ele caminha, estaremos seguros. E isto significa assumir a tal, né, postura de servo que foi relatado lá no hino cristológico, né? Lá de Filipenses capítulo 2.
um hino que diz que ele assumiu a forma de servo, e é o mínimo que a gente tem que fazer, assumir a capa de servo. Né? Nosso mundo anseia por servos, a DAI anseia por servos. Eu não sei se tem pastores de outras denominações aqui, com certeza esses pastores também anseiam por servos, né? Dispostos a não apenas servir aos seus próprios interesses, mas que humilde e generosamente invistam o que receberam na edificação dos que estão à sua volta, transbordando graça e alegria que Jesus prometeu àqueles que entregarem suas vidas, né? Não há ninguém que tenha tão pouco a ponto de não ter nada para oferecer. E não há também ninguém que tenha tudo a ponto de achar que pode servir de todas as maneiras, né? É tempo, gente. Eu falo aqui como pastor local, como amigo de vocês. É tempo da gente se levantar e servir. Não tem coisa melhor do que servir. Bem-aventurado aqueles que dão o seu tempo, dão o seu dinheiro, dão o seu abraço. Bem-aventurado aqueles que, vivem em direção do outro, né? Com certeza, isso é comprovado cientificamente. Quando a gente serve as pessoas sem querer nada em troca, vem em nós um sentimento, e não apenas um sentimento, mas um hormônio. Quem sabe do que eu estou falando, tal desse hormônio, coloca aí no chat. Não sei se é serotonina que sobe. Qual que é? Enfim, coloca aí no chat quem sabe do que eu estou falando. Isso é comprovado cientificamente, gente. A serotonina eu sei que também cresce o nível, mas também tem um outro hormônio também, né? Enfim, o solo do servir, sem dúvida alguma, é um dos lugares mais ricos para desenvolver as suas raízes, né? Então, é lá que a gente se aprofunda, é lá que a gente recebe os nutrientes. Eu volto a dizer, gente, desculpa bater nessa tecla, mas se temos e se falamos que o Espírito de Cristo habita na nossa alma, não dá para a gente falar que a gente tem o Espírito dele e a gente se fechar sem querer servir o outro. Não dá para represar informação, não dá para represar abraço, não dá para represar a vontade de querer ajudar. Quero dar um spoiler aqui. Nas próximas semanas vocês vão ficar sabendo aí, a gente vai abrir o terceiro culto, né? Vai abrir o terceiro culto. A gente vai começar a abrir no Ipiranga o terceiro culto. Provavelmente a gente vai abrir o culto das 18 horas. Provavelmente, ainda não é certo. E a gente vai precisar de mais pessoas trabalhando. Então, por favor, se envolvam no Start, se envolvam no CDV, fiquem aí alinhados com a igreja. A gente está precisando, o staff está precisando, outros ministérios estão precisando. Então, a gente precisa de uma geração de servos que levantem a causa. Deus quer levantar Urs, Deus quer levantar Arãos, Deus quer levantar Moisés, Deus quer levantar também Josués, que estão lá na batalha. Né? Enquanto eu estou pregando, eu vejo as cadeiras passando, enquanto eu estou pregando, o pessoal de mídia projetando, enquanto eu estou pregando, os irmãos no estacionamento trabalhando. Ei, não tem coisa mais linda quando um corpo funciona precisamente, sabe? Ninguém tem inveja. E se tem, a nossa cultura vai ter que afogar. Ah, não, porque o pastor... Não tem essa de pastor. Tá todo mundo erra, todo mundo acerta, mas todo mundo tem a vontade de acertar sempre, sabe? Então, vamos para cima, vamos tentar. Pastor, mas eu preciso sentir para servir. Esquece negócio. Ninguém sente para lavar roupa, ninguém sente para... A Tati não sente no coração para fazer almoço todo dia. Eu não sinto no coração para acordar cedo para levar meus filhos na escola. Ninguém sente para servir. A gente serve porque tem que fazer. E ponto, acabou. Então, Rodrigo, mas eu não tenho que sentir para servir? Não, você serve para sentir, é diferente. Você serve, aí você vai começar a sentir. Vai se sentir protegido, vai se sentir mais agraciado, vai se sentir mais alegre. Em nome de Jesus, que todo espírito de consumidor evangélico saia de todos vocês que estão me vendo agora. Se você já é aquele que serve, a glória a Deus por isso, mas tem alguém aqui que gosta de uma zona de conforto, em nome de Jesus, que você não seja mais consumidor evangélico, consumidor de conteúdos apenas, mas que você seja praticante de tudo aquilo que a gente está tentando compartilhar com vocês aqui. É uma forma de enraizar a vida, né? E aí, as duas perguntas: como você tem nutrido o solo do serviço em sua vida? Né? Como que você tem
servido a tua comunidade, o seu bairro, a sua empresa, não apenas querendo a grana, mas, volto a dizer, generosos no serviço são aqueles que planejam ser generosos. Generosos no serviço são aqueles que sempre arredondam para cima. Pediu a túnica, dá a capa. Pediu 1 milha, vai 2 milhas. Isso nutre o nosso solo, isso nutre a nossa alma, né? E segundo, essa aula mudou algum conceito? Inspirou você a fazer algo diferente? Enfim, são 2 perguntas retóricas para vocês tentarem responder. E, enfim, espero que essas perguntas e essas respostas e esse conteúdo tenha servido de alguma forma, não somente para vocês, mas para todos nós. Ufa, falei, hein? Peguei a marcha 1 e fui, hein? Sem perguntar que eu falei, eu até esqueci. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Estamos no horário bom. Coloque aí no chat. Ou igual lá no Altas Horas. Não, pastor, meu primo tem uma pergunta. Entendeu? Conheço. A Cleo falando, intercessão precisa muito de voluntários. Amém, Cleo? E tem gente que tem muito preconceito com intercessão. Ah, não, se eu entrar no ministério da intercessão, vou ter que orar todo dia. Caramba, não tem que orar, crente não ora todo dia, não, né? Não, se eu entrar no ministério da intercessão, eu vou ter que viver no óleo o dia todo. Não, tem umas coisas místicas aí que, em nome de Jesus. Então, o ministério da intercessão é tão espiritual quanto o ministério de estacionamento. Posso ouvir um amém por isso, sem ouvir? O ministério de Libras, Edu, é tão ungido quanto a intercessão, é tão ungido quanto a pregação, é tão ungido quanto o louvor. É tão ungido quanto fotografia, Ana. Qual a diferença de alguém que está intercedendo e alguém que está tirando foto? Agora, é uma culpa nossa, porque lá atrás a gente falou que uma coisa era mais importante, outra coisa não era mais importante. Então agora a gente está lutando contra essa cultura da própria igreja. E a gente vai vencer essa cultura. Ensinando. Praticando. Vocês não têm pergunta, não. Vocês estão sem pergunta. Vocês perguntavam mais antigamente. Coloquem aí no chat a pergunta, se vocês têm alguma pergunta, por favor. Estacionamento é divertido, conhecemos diversos irmãos. Isso aí. Tem que ver pela ótica boa, né? Tem que ver pela ótica boa. Vamos lá, mais 30 segundos eu espero. Se tem alguma pergunta. Pastor, para servir na DAI nesse novo culto, é melhor terminar o Start CDV? Boa pergunta, Alê. Sim. Sim. Sim, porque uma das coisas que a gente fala, Alexandre, e quem já fez Start CDV vai concordar comigo. Eu acho que antes da gente compreender no que servir, a gente precisa entender o porquê servir. Sabe aquele negócio? Tem gente que vai para o velório, não sabe quem morreu, só quer chorar. Não faz sentido. Então, o Start e o CDV são cursos, o Reset também, né, que é o de batismo. Reset, Start, CDV, são cursos para a gente mostrar a causa. O porquê a gente serve, o que é a DAI, o que não é a DAI, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. Porque se as pessoas que chegam já vão colocando a mão na massa, às vezes tem uma baita de uma boa intenção, mas não vai ter a cultura da igreja. Não vai ter a cultura da igreja. Né? E o que é a cultura da DAI? É a cultura do reino de Deus. Não tem nenhuma grande novidade. É amar, servir e influenciar. Mas a gente precisa aprender a respeito. Né? Pastor, servo seria aquele que possui direitos e escravo seria aquele que é privado de direitos? Não. Vamos lá. Na sociedade, eu vou falar da sociedade da época de Jesus. Você tinha, assim como hoje, você tinha níveis de trabalhadores. Você tinha o trabalhador que ganhava alguma coisa, inclusive Jesus fala de parábolas a respeito disso. Você tem o trabalhador que ganha. Descendo um pouco o nível, você tem
o diácono, que é aquele que trabalhava dentro da casa, não pegava muito pesado, mas ele não recebia salário, na maioria das vezes. E aí você tem o doulos, que esse é o escravo do escravo, é aquele que pegava pesado, certo? Então, Jesus, quando ele vai falar em Filipenses que ele assumiu a forma de servo, e aí ele vai descendo, né? Então, ele sai de uma situação de Deus, não entra numa situação de trabalhador, não entra numa situação de apenas ser diaconel, ele não entra numa relação apenas de ser o doulos, ele vai morrer em favor. É o rei que morre pelos seus servos, isso é um contrassenso. Dentro da ideologia romana, os soldados vão para a guerra para que o imperador não precise guerrear e morrer. Então, na dinâmica romana, quem tem juízo vai e morre em favor do seu rei. Na dinâmica do evangelho é o contrário, o rei morre em favor dos seus servos. Essa é a boa notícia, que é um escândalo. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer, esse é o escândalo da cruz. O rei morreu pelos seus trabalhadores, né? Então, o servo, vamos lá então, o trabalhador no século I tinha direito, ele trabalhava e ganhava, certo? O diácono trabalhava em serviços leves e não ganhava. O doulos trabalhava em serviço pesado e também, óbvio, não ganhava. Então, essa era a estrutura sociológica, essa é a palavra. Vamos dizer, acho que não vou estar errado, não vou estar errando se eu falar isso. Mas essa era a estrutura de sociedade. Lógico que aí você, acima do trabalhador, você tinha outros, né? Você tinha o eunuco, enfim, você tem uma outra galera aí que aí talvez eu vou me perder um pouco na explicação, porque eu não me preparei para isso. Mas, basicamente, essa é a escada. Trabalhador, diácono, doulos. Ok? Então, do diácono para baixo não tem direito, não. É só dever. Certo? Nós amamos e servimos os outros porque esse é o comportamento normal das pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Somos cristãos. Cristo foi servo por excelência. Não podemos deixar de servir porque o Espírito do servo encheu o nosso coração. Glória a Deus. É isso que eu falei. Quando servimos, estamos apenas agindo de acordo com aquilo que naturalmente somos. Steve Jorgen. E a gente tem aí uma das mais belas compensações desta vida, é que nenhum ser humano pode sinceramente tentar ajudar outros sem ajudar a si mesmo. Ralph Waldo, esse trecho é do livro Revolução do Voluntariado. É um livraço. É um livraço. O autor, nada mais, nada menos. Eu quase não gosto dele, né, gente? Ixi, até escrevi o nome dele errado. Ai, Deus. Agora acertei. É um livro para quem quer saber mais sobre serviço, como servir, dá treinamento para time, evolução do voluntariado, é gol de letra. Se você pegar o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, a juntar, não vai dar você, se você ler esse livro, de tão bom que você vai ficar. Pastor, como vencer a procrastinação para servir ao reino? Quando para muitos a cultura sobre servir é sobre atuar em grandes trabalhos e não nos pequenos. Eu acredito que a melhor forma da gente deixar de procrastinar, primeiro, né, a gente ter conteúdos como esse. A gente precisa ensinar contra a procrastinação, a gente precisa ensinar sobre serviço. Então eu percebo muitos líderes dizendo assim, a minha igreja não tem ninguém que trabalha, a minha igreja sempre são os mesmos. Não, meu Jesus amado, eu tenho que ter muita paciência com a pastorzada que fica reclamando. Sabe, para mim, pastor que reclama das ovelhas é igual um pai que olha para o filho e fala, nossa, seu mal criado. Quem criou? É igual o Rafa, chegar para o Azaf e falar assim, Azaf, você é mal criado.
Ele que criou. É a mesma coisa um pastor que fala, não, na minha igreja é sempre os mesmos. Aí eu pergunto para esse pastor, ei, você dá treinamento sobre servir? Você ensina a tua igreja sobre servir? Quando um novo membro entra na igreja, você tem start, tem CDV, ou seja lá qual for o nome do curso, para ensinar esse cara a causa antes dele colocar a mão na massa no custo? Então, eu acho que a melhor forma de ensinar contra a procrastinação é falando contra a procrastinação, ensinando sobre servir, sabe? Água mole e pedra dura. A Tati está aqui, gente, não me deixa mentir. Quem é mais antigo de Adai sabe o que eu estou falando. Lembra, amor? Toda semana eu tinha encontro com a liderança. A Karina não me deixa mentir. A Karina está aqui com a gente. Dá um tchau assim, Karina. Karina, quando ela trabalhava na secretaria com a gente, toda semana a gente estava junto. E levava, lembra dessa, Karina, dos PDFs que eu levava para a gente completar? Meu Deus, eu fiz isso incansavelmente. O mérito não está em mim, o mérito é de Deus. Mas eu estou falando que eu, como líder, eu preciso liderar a minha turma. Eu não posso simplesmente falar, ah, não, a Karina, então, a Karina. Não, Karina, ó, tem essas ferramentas aqui, bora, vamos tentar entender a causa do projeto. Hoje a gente está deitado eternamente em berço esplêndido. Nossa, hoje, eu estava pensando hoje sobre isso. Eu estava, só para vocês saberem, antes de eu entrar com vocês às 8, das 7 às 15 para as 8, eu tenho um alinhamento com os pastores locais, para que a gente fale a mesma linguagem, a gente esteja alinhado teologicamente com aquilo que a gente vai ensinar para vocês. E hoje eu não consegui abrir a câmera e não consegui interagir com eles, eu só ouvi. Gente, um orgulho de ver o Diego falando, o Ferreira falando, Samuel falando, Eduardo falando, um orgulho. Um orgulho. Agora, graças a Deus, ponto 1, mas também tem o ponto 2. Eu cheguei para eles, eu falei, gente, esse é o caminho, vamos estudar, vamos fazer college, sabe? Então, tem um esforço, é uma via de mão dupla, entende? É isso. Não adianta um líder cobrar também, não dá o exemplo, né? Exato, não adianta o líder cobrar e não dar o exemplo, né? A gente atrai o que a gente é, não o que a gente quer. Tenho falado isso desde que o mundo é mundo. Se você é organizado, você vai atrair pessoas organizadas. Se você é carinhoso, você vai atrair pessoas carinhosas. Se você é um cara murmurado, você vai... É assim, pastor, mas não tem exceções? Tem exceções. De 12, sempre tem um Judas. Mas os outros 11, pode acreditar. Pode acreditar. Você vai atrair o que você é. Isso é uma tese, não é uma verdade absoluta. Isso é uma tese. 12 anos pastoreando, eu levanto essa tese. Preciso defendê-la, talvez, de uma maneira um pouco mais bíblica, mas é um feeling, é uma tese de feeling. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Quando eu comecei a falar, eu preciso me organizar mais, eu comecei a atrair pessoas organizadas. Impressionante. É isso. Falei demais. Certo, gente? Esse tema eu gosto tanto. Falar de servir é muito gostoso. Eu acho que valeu, né? Quero terminar com um testemunho. Eu não sei se ela está aqui com a gente. Deixa eu ver. Ela sempre está. Deixa eu ver. Não a vi. Mas vamos lá, vou terminar com um testemunho aqui, tá? E eu vou pedir para a Tati orar e a gente termina. Chave de ouro. Gente, eu não vou usar o nome, eu não vou falar o nome. Ah, não vou falar. Eu não vou falar o sobrenome, o nome eu posso falar. Não é nem por ela não, tá? Mas é para que não seja nenhum tipo de ofensa da igreja que ela veio. Então eu quero ser ético nesse sentido. Tem uma jovem da nossa igreja chamada Elaine, tá? E a gente se conhece há muitos anos. E ela veio de uma igreja que eu conheço. E nessa igreja que ela servia, ela era cellista. Para quem não sabe o que é uma cellista, é uma pessoa que toca violoncelo,
como se fosse um violino grande. Enfim, é uma riqueza, né? Um dos meus sonhos que eu gostaria que os meus filhos fizessem é tocar cello, né? O que eu não fiz, eu queria vê-los, mas enfim, eles vão escolher o que eles querem. Quando ela chegou na igreja, na ADAI, não tinha nem nada embrionário em relação à orquestra. Mas ela fez start, ela fez o CDV. De repente eu vi ela trabalhando, sabe aonde? Montando café para os voluntários. E quem conhece a Elaine sabe do que eu estou falando. Principalmente antes da pandemia. Gente, ela faz tudo manufaturado. Manufaturado que fala? É tudo... Ela que faz o bolo, ela que faz o recheio. Ela descobriu, eu não sei com quem, que eu amo de chocolate. Eu amo chocolate gelado com um pouco de café. Eu não sei quem revelou para ela, acho que foi o Espírito Santo. Eu não tomo isso nem em casa, eu não faço nem em casa isso, mas ela descobriu que eu gosto desse negócio. Ela fazia o chocolate gelado, aí ela não apenas me servia, não. Quem aqui trabalha nos bastidores sabe. E tá quente, tá frio, tá gelado. Fazia croissant, ela fazia o pão. Ela não comprava o pão, ela fazia o bendito do pão. Aí eu fiquei sabendo, ela me contou, que um membro da antiga igreja dela falou com ela, falou assim, Elaine, o que tá pegando, meu? Eu vi uma foto tua. Você saiu da nossa igreja tocando cello para ir para dar e para servir os voluntários, fazer pão. Você tá com a cabeça, né? Aí ela deu uma resposta que eu nunca mais esqueci, e ela compartilhou, e eu acho que esse é um grande testemunho. Ela falou assim, a diferença é que na igreja que eu era, que é a sua igreja, eu sempre fiz o que era nobre, mas eu nunca entendi a nobreza por trás daquele violoncelo. Hoje eu faço pão, mas eu compreendo a nobreza de fazer um pão, porque servir não está ligado ao que eu faço. Servir está ligado a quem vai ser beneficiado. Então, ouvir um cello ou comer um pão no reino de Deus é o mesmo valor. Pronto, aquilo ganhei o dia. Não precisei mais nem ganhar o dia, ganhar a noite, ganhar a tarde, tanto que esse testemunho ecoa até hoje. Então, enfim, eu confesso a você que eu também, além do nosso time que faz já voltando, né, com a pandemia a gente não tinha mais os lanchinhos e tal, agora está voltando. Graças a Deus por isso. E a Elaine tem deixado muitas discípulas, né, muitos discípulos que tem feito com muito carinho, mesmo nessa pandemia. É isso, Tata. Ora por nós, por favor. Boa noite, gente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado por esse tempo tão precioso, Deus, na tua presença, enquanto que o Senhor falou ao nosso coração através do teu filho com esse ensinamento. Senhor, que dentro do nosso coração, dentro de nós, da nossa essência, possa existir o servir, porque faz parte da tua essência. Faz parte do Senhor, se queremos ser parecidos contigo, Deus, que servir seja principal atitude nossa, do nosso dia a dia. Servir na igreja, servir o nosso próximo, servir os nossos vizinhos, servir a quem eu encontro na rua, que isso seja, Senhor, um princípio muito básico da nossa vida, de todos nós que estamos aqui. Pai, que possamos realmente fazer isso que aprendemos hoje, que possamos em atitudes revelar isso, Deus, porque o Senhor foi o maior servo, o maior exemplo para a nossa vida, Pai. Te peço pela noite dos meus irmãos e das minhas irmãs, que eles possam ter uma noite abençoada, um sono tranquilo, um sono de paz, um sono o sono do justo, e que eles possam em Ti renovar as suas forças para um dia de serviço amanhã, um dia abençoado na tua presença. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelo Adai College, obrigada, Senhor, por tanto, Deus. É isso que nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém. Um sorriso para a foto. 1, 2, 3 e... Amo vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. É nóis, Queiroz.